Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal. Aqui Carol Baumann e diretamente dos estúdios da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos, podcast coletivo, que além desse podcast, tem também o Telas Latinas com Luiz Alberto Cassol e o Mesa de Afrodite com Simone Otto. Todos os episódios estão nas plataformas do YouTube e do Spotify. Vai lá, te inscreve no canal, compartilha. E tu também pode acompanhar toda a agenda do Adjuntos nas redes sociais do Instagram e do Facebook. Como vocês já sabem, na condução aqui do Psiu, tenho a companhia do Paulo Vani. Olá, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão nos escutando. Então, vamos lá. Hoje, no nosso 17º episódio do programa, nossa convidada é Tânia Baumann. Tânia é bailarina, professora e diretora, com uma trajetória que atravessa diferentes escolas e linguagens e territórios da dança. Formada em Porto Alegre, aprofundou seus estudos no Rio de Janeiro, em Kiev, Cuba e Nova York, reunindo experiências que vão do balé clássico à dança contemporânea, da educação somática à preparação corporal. Ao longo de mais de 4 décadas de atuação, trabalhou como intérprete, docente, gestora e pesquisadora do corpo, acumulando uma trajetória que articula criação artística, formação e pensamento sobre a dança. É diretora da Porto Alegre Companhia de Dança e criadora do BioStretch, sistema de exercícios inspirado na dança e na educação somática. Bom, Tânia, iniciando aqui então esse nosso bate-papo, falando um pouco sobre a formação, né, esse processo e como é que isso aconteceu. Tu passou por formações e experiências muito diferentes, né? Foi de Porto Alegre ao Rio, de Kiev a Cuba, de Nova York a Salvador. O que mais mudava de um lugar para o outro na forma de ensinar, de criar, de viver a dança? Bom, eu fiz escola aqui em Porto Alegre. Eu comecei a dançar quando eu tinha 7 anos, talvez, 6, 7 anos. Existia uma escola dentro do Araújo Viana, se chamava João Luiz Rola. Ele foi um dos precursores aqui. E eu cursei toda a escola do seu Rola, né? E foi lá que eu, na verdade, recebi toda a minha base, digamos, para o que depois viria a ser a minha carreira, né? Para um bailarino clássico, cursar uma boa escola, ter uma boa base é fundamental. Um bailarino clássico começa quando criança, porque mais tarde é muito difícil, ou diria quase impossível, de se conseguir ter uma boa formação, né? Porque são muitos anos, é uma escola que demanda muito. E não é só a coisa física. Quando você está numa escola, você recebe várias diretrizes, né? De como se comportar, de como se relacionar, musicalidade. Então, assim, é um aprendizado muito rico, né? E que demanda muito tempo, né? Quando eu acabei a escola, eu já estava decidida que eu queria seguir dançando. Eu fiquei mais uns anos em Porto Alegre, acabando o colégio, na verdade, o 2º grau na época, né? E quando eu consegui acabar o 2º grau, eu já tinha muito claro que o que eu mais queria era dançar e viajar. E foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, então, tentar expandir os meus conhecimentos. No Rio de Janeiro, eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos. E, na verdade, nesses 2 anos eu estava aguardando uma bolsa para ir estudar balé clássico na Ucrânia, né? Na época era União Soviética, não era só Ucrânia, era Ucrânia, mas enfim, né? Existia todo aquele bloco. E eu diria que era uma coisa extraordinária conseguir chegar lá, né? O balé russo sempre teve muita tradição, então sempre foi um sonho de qualquer bailarino clássico ter esse contato, e eu tive essa possibilidade de ir para lá, né? Recebi uma bolsa e consegui estudar 2 anos lá, né? Esse foi o que complementou, digamos assim, a minha formação escolar, eu considero, né? E lá eu já tinha tido contato com a escola russa
no Rio de Janeiro, com a professora Eugênia Feodorova, que era uma russa que tinha uma escola no Rio, ela já faleceu, uma escola bem tradicional do Rio de Janeiro, e com a dona Tatiana Leskova também, que era uma outra russa que estava sediada no Rio. Mas chegar na União Soviética foi todo uma abertura, porque eu nunca tinha, na verdade, viajado para outro continente. E me lembro direitinho, assim, quando o avião começou a descer por cima de Moscou, eu olhei para baixo na janela, aquela vastidão branca, assim, que eu nunca tinha visto nem neve na minha vida. E eu olhei e disse assim, meu Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar, não quero descer. Minha mãe. Mas, enfim, desembarquei em Moscou, 30 graus abaixo de zero. E ali começou, assim, eu teria, sei lá, é toda uma história à parte, porque uma nova cultura, um sistema político diferente, era tudo novo. Eu falava um pouquinho de russo, porque eu já vinha estudando, mas, na verdade, logo que eu cheguei lá, aquelas babushkas, né, aquelas mulheres gordas, grandes, berrando, porque os russos falam muito alto e berram, fechei a boca e não conseguia falar nada. Mas, enfim, fui me acostumando, né? Leva um tempo para a pessoa entrar numa cultura. Era a primeira vez que eu ficava tanto tempo longe de casa. Na época a gente não tinha internet, a gente não tinha computador, a gente não tinha celular. A gente escrevia as cartas ainda. E tinha o telefone que nunca funcionava. Eu ia lá para a central telefônica, tentar falar com meus pais, com alguém. E às vezes passava o dia inteiro lá e não conseguia comunicação. Então foi uma verdadeira aventura, que hoje em dia, claro, seria muito diferente. Hoje em dia você fala com qualquer pessoa a qualquer momento, por imagem, você vê a pessoa. Naquela época não existia nada disso, né? E foi toda uma experiência maravilhosa em termos de aprendizado no balé, porque lá realmente, como eu falei, existe uma tradição, existem as escolas, existe todo um sistema de apoio. Os bailarinos, quando se formam nas escolas, eles vão direto trabalhar num teatro, eles já têm o trabalho deles garantido, digamos assim. Eles não vão ser profissionais autônomos, eles vão trabalhar num teatro estatal na época, né? Agora as coisas devem estar diferentes, né? Na escola você recebe para cursar a escola. Eu morava num tipo de internato que era do lado da escola para os alunos que não eram de Kiev, então eu convivia com muita gente que não era de Kiev, que eram de outras cidades, na Ucrânia e fora da Ucrânia. Nós morávamos ali, a minha turma morava toda, nós éramos 8 meninas dentro de um quarto. Isso é quase inimaginável hoje em dia, mas naquela época, naquela situação, todas se davam, todas brigavam, discutiam, pegavam coisas uma das outras. Então existia toda uma dinâmica própria dentro do próprio internato. E a escola, na época lá, quando você conseguia entrar para a escola, você entrava criança, existia uma seleção. E lá, diferente daqui ou de alguns outros países, ser bailarino é algo muito especial. Eles valorizam muito, eles gostam. Você fala que é bailarino, eles mudam a relação com você, porque eles acham aquilo maravilhoso. Então, assim, digamos que tivesse vaga para... As turmas lá são pequenas, tivemos 12 crianças em cada turma. Digamos que tivesse umas 30 e poucos vagas, 3 turmas, digamos assim. Uma de meninos, 2 de meninas, geralmente. Eram entre 300 e 500 crianças. E os pais lá torcendo e levando as crianças para fazerem os exames. Então, assim, é muito valorizado entrar numa escola de arte lá, né? Quando eles conseguem entrar, eles são selecionados, conseguem entrar, eles passam o dia na escola, eles durante a manhã, agora eu não vou saber, não vou me lembrar exatamente de como, mas tem um turno que é para a escola normal, você aprende matemática, né, as coisas que precisa, idioma, não sei o quê. E o outro turno é dedicado àquela arte que você está cursando, né? Que pode ser dança, pode ser música. Aquela escola era uma escola de balé, e de música também. Isso a gente está falando mais ou menos em que ano? Eu fui para lá mais ou menos no final de 88. Então foi já no final, era Gorbachev na época, né? E já estava quase o muro caindo, já estava passando por uma grande transformação lá. Sim, né? sim. Então, assim, aquela experiência foi incrível. Eu voltei para o Brasil depois daquilo, eu não consegui me adaptar, foi muito difícil para mim ficar aqui, porque depois que você vive num sistema político diferente, realmente muito diferente, é muito difícil você voltar para certas coisas, né? Os sistemas, cada um tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins, mas lá tinha muito essa coisa dessa valorização da arte, né? Ir aos teatros lá era muito barato. Nós, como estudantes, não pagávamos nada, e lá tem programação teatral todos os dias, em vários teatros. Tem muita cultura, né, acontecendo. As pessoas saem do trabalho e vão para o teatro.
Não é como aqui, que você é um evento um pouco social às vezes. Lá é uma coisa da rotina do dia a dia, né? É do dia a dia das pessoas. Então, na verdade, foi bastante complicado quando eu voltei assim para me readaptar ao que nós vemos aqui como ao que nós damos valor, né? Essa coisa do consumo aqui, do desperdício, né? Lá tinha uma coisa muito forte, que eu acho que tem a ver com esses países socialistas, comunistas, um sentido de coletivo muito forte, né? Que a nossa cultura preza mais esse individualismo, né? Então, isso tudo foi um choque quando eu cheguei. Eu fiquei uns 6 meses aqui, muito mal, assim, tentando, assim, entender qualquer coisa. E aí fui para Cuba, recebi um convite para ir para Cuba, foi quando eu fui para lá. Aí eu já fui para dançar, já foi outra coisa, já não era escola, né? Enfim, eu não sei se eu posso ir mais largando, porque essas viagens foram... Eu fui para Cuba para ficar 6 meses, fiquei 2 anos e... Isso aí a gente vai ter que gravar um episódio só para ela contar as impressões da Ucrânia na época. Isso é uma experiência muito rica, né? Tu visitou várias formas de culturas políticas, culturas de cada povo, uma experiência própria, como lidar com a cultura, com a arte. Eu ia te perguntar o que dessa trajetória toda ficou como base do teu trabalho, mas um pouco tu já respondeu, né? E então eu pergunto, o que dessa formação tua e hoje no teu trabalho, o que mais te tem interessado em investigar ou desenvolver na dança, a partir de toda essa tua experiência, né? Sim. Eu fui navegando assim, né? A época que eu fui para Cuba, eu ainda tinha essa coisa de dançar balé clássico, porque em Cuba também existe essa tradição que veio dos russos, na verdade. Os russos levaram isso para Cuba e existe hoje em dia a escola cubana, mas essa escola derivou da escola russa. Em Cuba foi bem bacana, porque lá a formação dos artistas se dá nas escolas também, só que eles convivem muitos uns com os outros. Então as escolas de arte é uma união de gente de música, gente de artes visuais, gente de dança. Eles, desde pequenos, digamos assim, eles convivem. Então, é claro, quando eles se tornam artistas profissionais, né, que foi assim que eu cheguei lá, quando tem uma festa, quando eles se encontram, você encontra todo mundo, né? Você não encontra só as pessoas da sua área, você encontra toda a classe artística e todo mundo se conversa e todo mundo se dá, né? Então, essa experiência foi muito bacana em Cuba. Ao mesmo tempo, foi um período, eu passei lá o que eles chamavam de período especial, porque Cuba, infelizmente, sempre teve sob esse estúpido bloqueio americano, né? Como ainda agora está mais ameaçada mais uma vez, mas esse bloqueio sempre existiu. E era bastante difícil a vida lá, a vida cotidiana era realmente difícil, como eu acredito que ainda seja, né? Os cubanos são pessoas maravilhosas, eles têm um espírito, eles conseguem fazer piada e rir de si mesmo, da sua própria, digamos assim, entre aspas, desgraça, Sim. né? Então tem um lado muito alegre, muito bacana neles. É aquele sentido de coletivo que esses países, eu insisto nisso, esses países, né, que tem essa base socialista, comunista tem, né? Em Cuba eu conheci um diretor de teatro lá e ele começou a me mostrar coisas diferentes, né? Ele me dizia, não, mas tudo bem, tu gosta de balé, mas tu pode ser muito mais do que uma bailarina de balé, né? Porque a bailarina de balé, ele não é um criador, ele não vai além nesse sentido, né? Ele fica muito restrito ao balé, ao repertório, a tudo isso. Ele começou a me mostrar coisas, companhias europeias e tal. Então, quando eu saí de Cuba e vim para cá, eu já não queria mais dançar balé, o que no Brasil, para mim, também me parece um pouco difícil, né? Não há um país de tradição em balé clássico, embora a gente tenha alguns. Mas eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Eu não sabia o que exatamente, eu não tinha, assim, muita ideia. E acabou que em Porto Alegre eu fui assistir um espetáculo no Teatro São Pedro de uma companhia que na época já estava atuando aqui, que inclusive estava bastante com reconhecimento na época, que era a companhia Terpsi, Teatro de Dança. Eles tinham voltado de um Carlton Dance, que era um festival grande que existia na época no Brasil, festival nacional. E eu fui no teatro e me impressionou o trabalho, né? E de algum jeito eu comecei a fazer algumas aulas aqui em Porto Alegre e tinha uma academia de alongamento lá na Anita Garibaldi, Atentos, onde o pessoal ia fazer alongamento e tal, com a Sandra Sachs, maravilhosa. E lá eu entrei em contato com elas, né? Esse pessoal que circulava no Terpsi. Depois eu fui fazer algumas aulas com a Eneida Dreyer também, que foi minha professora aqui. E ela acabou me colocando em contato e me trazendo para a companhia, né?
E ali eu comecei uma nova carreira nesse chamado teatro de dança, que eu não sabia muito bem o que era. E meio que recomecei, né? A aprender tudo de novo, assim. Então, eu fiquei um tempo no Terpsi e decidi que eu queria viajar um pouco, estudar um pouco dança moderna. Eu queria entender um pouco do que se tratava, porque aconteceram coisas engraçadas, assim, né? Tipo, todo mundo me falava, tu tem que estar mais no chão, tu tem que estar mais no chão. Toda a minha formação era para estar flutuando, que nem uma bailarina clássica, tá voando, não tá no chão. Então eu não sabia fazer, eu não sabia como fazer, né? Então eu comecei a aplicar e a pensar para onde que eu poderia ir, para estudar um pouco, e surgiu um programa nacional. Essa era a época do Fernando Henrique. Ele criou um programa chamado Programa Apartes, que era um programa de estímulo, de incentivo para jovens artistas brasileiros estudarem no exterior. Então você podia escolher para onde você queria ir. Você tinha que justificar por que você queria ir para esse lugar, porque a princípio era para estudar alguma coisa que você não pudesse estudar aqui no Brasil. E você tinha que apresentar um projeto, né? Ter um lugar que quisesse receber você, que você quisesse ir, apresentar esse projeto. E era muito interessante, porque ele tinha... Esse projeto estava ligado à CAPES, né? Que é essa coisa de ensino superior. Mas eles, nesse projeto, não exigiam que você tivesse uma formação formal. Então, porque geralmente os programas da CAPES são para estudos de nível superior. Você tem que ter uma universidade, tem que ter cursado alguma coisa, um mestrado. Tarará. Nesse caso, eles entenderam uma coisa que no meio artístico me parece bem saudável, que um artista não necessariamente tem que ter cursado uma universidade. Ele pode ser um artista popular, ele pode ser um artista que tenha se formado de outras formas. Sim. Então, apresentei o projeto, fiz a entrevista, fiquei bem preocupada com a entrevista foi maravilhosa, a gente deu risada, conversou, a banca era bacana. Ganhei e acabei recebendo a possibilidade de ir estudar em Nova York, uma técnica chamada Release Technique. Também mereceria todo um programa só para falar sobre essa experiência em Nova York, ainda mais contrastando com a experiência na Ucrânia. Né? Nova York é o oposto, né? Tu foi do 8 para 80. País do consumo, assim, então eu tive choques incríveis lá, assim, de... Meu Deus, você tem que sair correndo para comprar aquilo agora, senão você é um perdedor. É nesse sentido, assim, que funcionam as coisas lá, né? Mas foi maravilhoso ao mesmo tempo. Nova York é uma cidade onde você encontra poucos americanos, muitos artistas. Eu acho, assim, que qualquer artista louco ou já passou ou passará por Nova York, porque estão todos lá em algum momento, né? É muito interessante, foi muito legal. Lá eu conheci a educação somática. E a partir de lá ficou claro para mim que eu já não poderia mais voltar, embora eu dê aulas e tudo de balé clássico, né? Mas eu realmente estava procurando alguma outra coisa. Eu voltei de Nova York, continuei dançando no Terpsi por mais uns anos. Eu dancei muitos anos no Terpsi. Foi, eu acho que uma das melhores momentos assim da minha carreira enquanto bailarina, porque trabalhava com a Carlota Albuquerque. Carlota Albuquerque, para mim, está no mesmo nível que uma Pina Bausch. A única diferença é que ela nasceu em Porto Alegre. E a Pina Bausch teve a sorte de nascer na Alemanha. Embora a Pina Bausch tenha enfrentado muitas coisas também, a Alemanha dá aquele suporte, né? Enfim, é outra cultura. Porto Alegre tem um gênio, mas é difícil esse gênio ser reconhecido, né? Então eu sempre dizia assim que os espetáculos que a gente fez poderiam estar em qualquer palco do mundo. Eu continuo achando isso. Em qualquer palco do mundo. E olha que eu já vi muita coisa. Mas não estamos, ou não estávamos, né? Eu fiquei no Terpsi muitos anos, aprendi muito, foi muito bacana. E chegou um momento que eu tive que mudar, assim, tive que realmente rever, né? E aí foi quando surgiu a Porto Alegre Companhia de Dança, né? Que foi a companhia que a gente achou que Porto Alegre poderia ter, né? Uma companhia mais formal, né? Com o nome da cidade, né? Na verdade, uma homenagem à cidade. E, ao mesmo tempo, não ser uma companhia estatal, porque eu já tinha tido experiência na Bahia de trabalhar com companhia estatal e achava que uma coisa mista era mais interessante, enfim. Eu acho que tudo isso, Paulo, para responder a tua pergunta, porque eu vou falando, eu me esqueço, tudo vai influenciando, assim, a carreira do artista, né? E eu acho que o artista tem isso, assim, a gente se permite ir mudando o foco. Eu continuo amando o balé, por exemplo, mas eu já não consigo mais, não tenho mais... Agora, por idade, nem faria, mas não tenho essa vontade de dançar, né? Já perdi isso há muito tempo. E agora, nesse momento, assim, tudo isso que eu fui tendo como experiência, eu estou usando muito para dar aulas, né? Eu criei um método de trabalho corporal chamado BioStretch, que é baseado na dança, mas é muito baseado na educação somática, que foi esse input que eu tive em Nova York.
E, ao mesmo tempo, tenho os meus workshops de dança e tudo isso, porque eu comecei, já faz uns anos, a me interessar por trabalhar não só com bailarinos, mas com pessoas, assim, pessoas comuns, que gostam de dançar, que querem dançar, mas não tem muito espaço, né? A gente pode linkar essa última parte que tu estava falando, né? Que é uma pergunta que a gente fez aqui no nosso roteiro, porque sim, né, pessoal? Nós temos um roteiro de perguntas. É só eu que estou delirando, mas eles têm um roteiro, gente. Eles estão tentando. Então, né, qual é aquele momento que tu percebe que, além da tua formação artística, existe essa preocupação do sustento, né? Do sustento da profissão. Como é que isso rolou nessas tuas indas e vindas do exterior para Porto Alegre? Pois então, essa coisa, né, do artista e do sustento, né, essa coisa mais racional de como é que vai viver, como vai ser o seu futuro. Eu não sei, o artista, ele relativa, assim, é muito, como é que eu vou dizer? Não é que não importe, mas assim, digamos que essa coisa da segurança, assim, né, que as pessoas têm, né, de que, eu vou estudar, vou fazer um curso superior, daí vou ter um trabalho, aí eu vou poder comprar meu carro, depois eu vou poder comprar minha casa, e daí eu vou me casar, eu vou ter filhos, vou ter uma família. Isso tudo, assim, teoricamente, parece que sim, mas na vida de verdade não funciona tão claro assim, né? O fato de você fazer uma universidade não te garante um futuro. O fato de você ter um trabalho, um emprego, não garante que você vai passar o resto da vida. Isso sem contar que você pode sair, atravessar a rua e ser atropelado, qualquer coisa, né? Então, assim, como é que eu vou explicar? Eu acho que quando o artista, quando ele tá fazendo aquilo que ele gosta, ele tá tão feliz, assim, tão completo com aquilo, que essas coisas passam por um segundo lugar, né? Então, não é que não se preocupe, não é que a gente não queira ganhar dinheiro, não é nada disso, mas a gente sabe o que a gente não quer fazer. Eu me orgulho de dizer que eu nunca trabalhei dentro de um escritório, nunca passei 8 horas sentada na frente do computador. Eu não tenho nada contra, eu acho que as pessoas podem até gostar de fazer isso, né? Eu não conseguiria. Eu queria viajar, eu queria conhecer pessoas, eu gosto de estar no teatro, eu gosto de conviver com os outros. É por isso que eu dou aula, na verdade, não é nem pelo ensinamento, pela coisa da técnica, Isso eu ia te perguntar. Na tua trajetória, assim, tu transitou entre o palco, o ensino, a preparação corporal. Essa diversificação de atuações foi uma escolha artística ou uma necessidade também para conseguir permanecer ou seja, dar uma sustentabilidade para... As coisas se misturam, né? Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu dava aula para criança no início, e isso foi aqui em Porto Alegre ainda, não tinha nem viajado ainda, já comecei a dar aula de balé para criança, né? Eu acho que de algum jeito as coisas se misturam, assim. O que eu quero dizer é que não tem não tem uma decisão assim de vou ser artista e vou fazer isso, né? Isso acontece, né? É uma coisa que está acontecendo e acontece. E a decisão de dar aula, você tem que ter um pouco de vocação também. Não adianta você querer dar aula se você não gosta, né? Não adianta querer ser pesquisador se você não curte. Não adianta você querer estar dentro da universidade se você não tem essa, né? Eu, por exemplo, nunca quis seguir essa carreira dentro da universidade. Quando eu fui estudar, eu não fiz um curso de dança. Eu fui fazer um curso de outra coisa. Então, assim, eu acho que as coisas vão acontecendo. Por exemplo, eu tenho uma série de cursos que eu dou para pessoas adultas, são uns workshops, uma série de workshops que eu criei para pessoas adultas poderem dançar. Esses workshops, por exemplo, eu criei durante a pandemia. Não tinha nada para fazer durante a pandemia. Assim, tudo parou e eu precisava fazer alguma coisa. A dança precisa, assim, estar em coletivo. Não adianta tu dançar sozinho, né? Você quer estar num lugar dançando. Então, eu disse, bom, o que eu posso fazer para fazer alguma coisa? Vou criar esses workshops. Criei uma série de workshops, né? Que hoje em dia eu tento oferecer, né? Nos lugares, né? E é isso, as coisas vão acontecendo conforme o que está acontecendo no contexto, né? Não tem um plano, assim. Pelo menos comigo não aconteceu assim, né? Não rolou assim. Não é algo pensado, assim, o que vou fazer para? É uma coisa que vem naturalmente, vai e já... Vai acontecendo, sim, né? Vai acontecendo. Então... Na dança, o corpo é o teu instrumento de trabalho. É como tu te comunica, como tu te relaciona, né, com as outras pessoas. Então, para tu sustentar essa trajetória longa, que, né, na prática, o que é? Disciplina, é adaptação, é a organização da vida, como é que tu cuida como é que é a questão do corpo, né? Porque o corpo é a tua ferramenta, tu precisa ter esse olhar, né? De que é diferente
de outras até expressões artísticas, né? Assim, como eu tive uma formação mesmo em escola e depois eu fui lá para a Ucrânia, onde é bem rígido, assim, né? Essa coisa da disciplina, para mim, sempre funcionou muito, assim. Eu sou disciplinada. Hoje em dia, minha disciplina é um pouco diferente, mas não quer dizer que ela não exista, ela só mudou. E eu acho que disciplina é uma coisa fundamental para o bailarino, porque o corpo, o bailarino trabalha todos os dias. Ele tem que trabalhar todos os dias porque essa é a forma dele afinar o instrumento dele de trabalho, que é o corpo, né? O corpo não é uma máquina. Você não manda, eu quero fazer isso, e vai lá e faz. Senão todo mundo seria bailarino. Você tem que treinar, né? Você tem que repetir as coisas. Então, eu acho que disciplina é uma coisa importante para um bailarino. Ele tem que cuidar da sua saúde, o bailarino clássico tem, inclusive, uma loucura com isso, a coisa da alimentação, né? O bailarino moderno tem um pouco mais de abertura, mas você evita fazer coisas que você possa se machucar, por exemplo, né? Eu acho que sim, é uma vida diferente, assim. Eu me lembro quando eu estava estudando ainda no colégio e não sei quantas pessoas estavam fazendo outras coisas, talvez descobrindo a noite, indo para os bares. Eu não bebo, não fumo. Então, assim, eu acho que o bailarino, ele tem uma vida diferente. Eu só me interessava por exemplo, me perguntam às vezes, qual foi a música da tua adolescência? Bom, eu ouvia muito Chopin, gostava muito de Beethoven. Isso, assim, não é muito comum, né? Sim. Então, assim, tem várias coisinhas, assim, que eu acho que quando você escolhe essa carreira de bailarino, podem ser diferentes. Não quer dizer que todo mundo siga isso, né? O bailarino clássico tem uma coisa bem particular, assim, né? Porque as pessoas olham um bailarino clássico, ele é tão leve, tão suave, é tão fácil, ela faz aquilo tão sem esforço, e tem muito trabalho por trás daquilo para justamente parecer que não tem. Então, assim, você tem que comer, mas você não pode comer muito, porque você tem que ser levezinho. Você não pode pegar sol, porque não vai fazer tatuagem. Como é que vai ser um cisne tatuado? Não dá. E tem várias coisas que você deixa de fazer. Você não vai andar de patins, porque se você machucar o joelho, vai ficar semanas sem dançar. Então, vários cuidados, assim, né? Então, a coisa da disciplina, eu acho que acompanha o bailarino sempre, assim, né? Principalmente se você teve uma formação em balé, assim. E essa questão do instrumento de trabalho, seu corpo, remete a uma outra questão. Agora, recentemente, foi sancionada a lei da dança, chamada Lei da Dança, né? Que regulamenta a profissão. Inclusive, ela entra um pouco também na questão do direito autoral, porque põe a coreografia, a elaboração da coreografia também como um direito autoral. E entra a questão também do reconhecimento dos direitos trabalhistas e aí a ver com o corpo a questão da previdência social do pessoal da dança. Tu acompanha isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Acha que isso ajuda? Eu acompanho um pouco de longe. Eu tenho viajado muito agora nesses últimos anos, tenho passado meses fora do Brasil, então eu tô acompanhando, mas eu não tô exatamente por dentro. Inclusive, eu tenho essa dúvida, porque eu tenho uma carteira de trabalho que eu fiz quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. Isso, assim, eu tinha acabado o colégio, estava indo para o Rio de Janeiro. Eu só tirei a carteira de trabalho porque teve alguma coisa a ver com o sindicato lá. Eu queria me filiar ao sindicato e tinha alguma relação com a carteira de trabalho. Então, eu tenho a carteira de trabalho, tá lá escrito bailarina. Eu não sei o que isso significava naquela época, né? Mas tá lá escrito bailarina. Essa carteira deve ser, deixa eu ver, quando é que eu fui para o Rio de Janeiro? Era 86, 85, né? A minha carteira de trabalho, ela é virgem, ela não tem nada lá dentro. Porque eu nunca usei ela para trabalhar nas coisas que eu trabalhei. Então, eu tenho muita curiosidade de saber como que isso até vai refletir agora nesse passado todo, né, que eu tenho como bailarina, né? Porque, sim, o artista tem essa coisa, né? Às vezes nunca contribuiu, nunca usou a carteira, sempre foi um pouco autônomo, sempre recebeu por outras vias, né? Essa coisa de ter projetos e Lei Rouanet, tudo, é uma coisa meio recente, né? Eu já dancei numa época em que não se tinha nada disso. E muito menos todo isso que está sendo pleiteado agora, né? Com esse movimento. E a questão da dança tem uma particularidade. Posso estar falando uma ignorância aqui, mas que é uma diferença de outras linguagens, que o artista ele pode, inclusive, ter trabalhos individuais, solo. Na dança é mais complicado isso, tu exige muito do coletivo, né? Ou seja, tu tem que trabalhar ou em companhia, é difícil tu ter uma... Não, na verdade, assim, existe muito... Eu acho que agora existe mais do que nunca, assim, trabalhos solo, né? Eu, particularmente, sempre gostei dessa coisa de estar em grupo, porque para mim o
O divertido sempre foi o processo de... Não era nem estar no palco mais divertido para mim. Claro que no palco é bacana, mas a coisa de... Todo o processo de montagem, de conviver com as pessoas, de criar, isso para mim sempre foi o mais interessante. Mas tem muito bailarino que prefere trabalhar sozinho, trabalha com solos e tal, né? Tem bastante, né? As exigências foram mudando, né? Porque a partir de que começaram a existir os projetos e tudo isso, eu acho que isso em todas as classes artísticas, você foi obrigado a entrar numa outra área que é uma área mais administrativa, né? Você foi obrigado a pensar ou começar a ter uma empresa, coisas que antigamente não existiam. Antigamente os grupos existiam sem essa coisa formal, né? Então, assim... Tudo isso foi um processo, porque eu me lembro, quando eu estava no Terapsia, a gente trabalhava com projetos e tal, fazia para as leis. A gente foi aprendendo, digamos assim, né, a fazer projetos, essa coisa de ter uma empresa, que é assim, cá entre nós, é difícil. O Brasil, ele não dá nenhum tipo de subsídio, de favorecimento para cultura nesse sentido. A gente tem uma empresa como qualquer pessoa. Sim, é uma empresa como qualquer outra. Sendo que, na verdade, a cultura se movimenta de uma outra forma. Já começa, tu não tem um produto que tu só quer vender e ter o lucro. Não, o artista muitas vezes trabalha, é por isso que os patrocínios e tudo isso é importante, a bilheteria do teatro não vai sustentar a tua companhia. Não tem a menor possibilidade. A não ser que tu seja uma grande companhia, e mesmo assim tu precisa ter subsídios, tu precisa ter outros importes de dinheiro para poder manter, né? O nosso problema aqui em Porto Alegre, durante toda a minha trajetória aqui, foram vários, assim. Por exemplo, um problema que em Cuba eu vi a solução para esse problema. Em Cuba chegou um momento que eles pegaram todos os espaços ociosos, igrejas, sei lá, clubes, coisas, e deram para os grupos trabalharem. Então, os grupos lá de teatro, de dança, tinham o seu espaço. Isso aí muda muito na produção, porque tu não está pagando aluguel. E talvez tu tenha uma liberdade, digamos assim, né? Porque é difícil uma companhia tu ter... eu vou alugar um espaço por 2 meses para fazer tal obra. Talvez você precise de mais tempo. Talvez você precise daquele espaço 24 horas. Talvez você precise deixar coisas dentro do espaço. Não é pegar um computador e mudar de mesa. Né? É diferente, é toda uma outra dinâmica, né? Isso Porto Alegre nunca entendeu. Eu acho que isso teria mudado muito, assim, porque uma coisa é você ter dinheiro para fazer produções, outra coisa é você ter um espaço e uma possibilidade de criar um grupo de pessoas que consegue ficar num espaço só trabalhando, né? É que eu acho que tu tendo espaço, tu gera processos, né? Exato. Se for permanente, tu tem processos Exato. que se realizam, que se renovam, que se criam nesse espaço. E tu consegue, né, um pouco organizar, digamos, a tua companhia para ter fontes de renda também. Porque daí tu começa a pensar em como usar aquele espaço. Eu posso oferecer cursos, eu posso fazer outras coisas naquele espaço, né? Então as companhias passam a ficarem mais... independentes de algum jeito, né? E você não está sempre dependendo de um edital ou de algum concurso, alguma coisa, né? Isso em Cuba foi muito incrível, assim, porque o movimento cultural, com toda a dificuldade do período especial, o movimento cultural é muito grande. Eu conheci muito artista bacana em Cuba. E é uma pena que isso não aconteça aqui, porque eu acho que, assim, antes de pensar em dar dinheiro para produzir, eles deveriam pensar em dar estrutura. Estrutura é mais importante que tudo para um coletivo, né? Então... aquele espetáculo ali, são meses de preparação, até tu apresentar alguma coisa, o resultado do teu estudo, enfim, de um espetáculo, ele é aquele fechamento, mas ele levou meses para ser construído, às vezes até anos. E essa estabilidade, os coletivos e quem está nos ouvindo, e quem já passou por aqui, por esse podcast, já falou muito sobre isso, né? Dessa falta de espaço exatamente para isso, né? Porque o espetáculo, ele é um ponto, posso dizer, acho que final, né? De todo um processo. E eles, né, ficam muito centrados nos projetos esses de produção, quando na verdade às vezes eu acho que isso seria maravilhoso, né? Tu deveria dar essa possibilidade ao artista de criar o seu processo. Porque esse é o interessante. É tu ter essa abertura. Talvez eu esteja hoje pensando em fazer tal coisa, mas talvez quando eu comece a fazer essa tal coisa, vão surgindo outras e esse projeto vai se transformando em outra coisa. O resultado disso, bom, a gente nunca sabe, mas é processo criativo, disso que a gente está falando, né? Sim, sim.
Bom, Tânia, agora sim, quem está nos ouvindo até agora, né? Tu já estudou e já trabalhou em contextos, em lugares muito, muito diferentes, né? Hoje, tu vive a maior parte do tempo na Noruega, onde é outra realidade, né? A cultura ocupa um outro espaço, um outro lugar na vida das pessoas, né? Na prática, assim, o que muda quando a arte e a cultura deixam de ser só um incentivo e passam a fazer parte de um projeto, assim, de sociedade, de país? Olha, eu acho que do jeito que nós estamos atualmente, assim, né? No contexto que nós estamos, assim, de tantas guerras e mudanças, né? E desastres naturais e tudo que está acontecendo, eu acho que a arte tem, claro, um papel super importante. Porque eu acho que a arte é uma possibilidade de transformar as pessoas e levar elas para uma dimensão além dessa vida cotidiana, né? Que todos nós vivemos. E quando eu digo transformar, eu acho que a arte tem esse poder de sensibilizar as pessoas. E eu acho que as relações humanas hoje em dia precisam disso. Você tem que ser sensível. Você tem que olhar para o outro, olhar para outra cultura, olhar para coisas que você não conhece. Antes de concordar ou discordar, você tem que entender que você não conhece. Eu, como já transitei por muitas culturas, o que eu mais noto, assim, é a dificuldade de você enxergar essa coisa que deram talvez o nome de empatia, né? De você enxergar o outro, não como seu inimigo porque ele tem outros valores, ou porque ele pensa diferente. Porque, no fundo, nós somos todos mesmo, né? Todos humanos. Então, eu acho que a arte é um caminho para isso, porque o artista geralmente tem isso, assim, ele é mais desapegado dessa coisa de eu sou isso, sou aquilo, essa é a minha nacionalidade, essa é o meu país, esse é o meu idioma, essa é a minha religião, esse é o meu partido. Na arte, eu acho que os artistas têm isso muito mais fluido, porque eles estão lidando com uma outra dimensão que vai além disso, né? E nessa tua experiência lá na Noruega, lá, porque lá tu também exercita a tua arte, lá tu também faz a dança lá. O que tem de experiências e políticas públicas da Noruega, de apoio e de incentivo a isso que poderiam servir? Claro que sabemos que é outra realidade, é um outro país, mas enfim, o que poderiam, não digo replicar aqui de forma tão direta, mas o que poderia, na tua experiência que tu vê lá, que a gente poderia também propor para uma política cultural no Brasil que seja de sustentabilidade permanente, não só editais, enfim. Sim. A Noruega na verdade, eu não estou morando lá, eu estou passando meses lá, né? Eu decidi que seria bacana, nesse momento, pelo menos, passar meses no Brasil e meses lá, me dividir um pouco, né? Poder viajar um pouco. Então, eu estou fazendo isso há alguns anos só, eu não posso dizer que eu conheça profundamente, assim, eu estou tentando entrar, digamos assim, lá justamente entender um pouco como que funcionam as coisas, né? A Noruega é um país muito rico, então é um pouco complicado, assim, porque eles têm muita coisa já resolvida, digamos assim, né? Eles têm um nível de vida bastante alto, eles têm dinheiro para investir e, ao mesmo tempo, eles são um país que não se abriu há muito tempo, né? Eles ficaram ricos não faz tanto tempo assim, então houve toda uma mudança lá também, né? Eles fazem alguns anos que estão recebendo mais imigrantes. É uma coisa, não vou dizer de agora, mas é uma coisa recente. As coisas lá estão mudando também. Então eu estou lá num contexto que eu estou tentando entender como as coisas funcionam. E aos poucos, assim, quando a gente vai ficando mais tempo no lugar, que a gente começa a reconhecer os movimentos e conhecer pessoas, né? Mas tem coisas fantásticas lá. Por exemplo, agora eu estou num projeto lá, de um pessoal que funciona, eles são basicamente como um tipo de ONG, digamos assim. O trabalho deles é incentivar, apoiar e estimular pessoas que tenham ideias de negócios que possam ajudar o entorno, ou seja, o bairro. Então, é uma entidade, digamos, de bairro. Mas eles são uma ONG que recebem dinheiro tanto do governo como de patrocínio, de coisas privadas. E eles usam esse dinheiro para um empreendedor que chegue lá com uma boa ideia e que não tem a menor ideia de como fazer aquilo, de como botar aquilo em funcionamento. Então,
Você vai lá, eles começam a te ajudar desde o início, desde te explicar as coisas mais básicas, até te dar subsídios, dinheiro, para você conseguir montar a sua empresa, no intuito de você montar o seu negócio e tornar ele sustentável. Então, eles te ensinam tudo. E isso funciona dentro do bairro, está acontecendo no bairro onde eu moro, assim, né? Então, eles têm muitas iniciativas, assim como essa, pensando em melhorar o bairro, em programas de habitação, em diferentes coisas. O ensino lá é todo, você não paga, né? Não é que ele seja público, mas você não paga, né, pelo ensino. Então, eu tô justamente tentando ver como que eu posso não só trazer coisas para cá, mas também levar coisas para lá, né? É isso que eu tô tentando descobrir lá agora. Bom, agora vamos chegando aqui, nos encaminhando para os nossos finalmentes. E a gente faz essa pergunta também para quase todo mundo que passa por aqui. Para quem está começando hoje a dançar, que ainda faz valer a pena insistir e construir uma vida na dança? O que tu diria para aquela pessoa que está lá nos ouvindo? Olha, eu acho que um artista não pensa muito nisso, no que vale a pena, né? Se você quer fazer aquilo que você gosta, é a sua paixão, e não só ser bailarina, eu acho que em qualquer coisa, eu sempre digo para a pessoa, vá em frente, porque de que serviria estarmos aqui se não é para fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente sabe que a gente tem como quer compartilhar, quer receber, quer doar, né? Do contrário, eu acho que é um pouco vazio, né? Eu acho que essa paixão faz com que aquilo que você faz acabe sendo bem feito. Porque quando você ama fazer uma coisa, você quer fazer bem feito, você quer oferecer o melhor, você quer estudar, você quer se aprofundar, você quer ter experiência. Então, se alguém me diz que quer ser bailarino, eu vou dar um maior incentivo, vou dizer para a pessoa, olha, vá em frente, abra a cabeça. Estude o máximo que você puder, conheça diferentes métodos, conheça diferentes professores, não fique fechado num lugar, porque o mundo é vasto, tem muita coisa acontecendo, veja tudo que você pode ver. Isso tudo alimenta, né? Isso tudo te faz se abrir, né? Ficar mais aberto a coisas novas, a coisas diferentes, né? Conhecer, né? É muito importante para o artista conhecer, eu acho. Embora digam que o artista tem uma antena, que ele acaba, né, pegando tudo, e tem muito artista que nunca saiu do seu lugar, a minha experiência é que viajar, conhecer outras culturas, ver outras coisas, só te alimenta, só te dá mais subsídios, né? Até para a sua própria criação, né? Então, eu diria para a pessoa, vá em frente, tem que se dedicar, mas isso é a parte bacana. Então tá, Tânia, foi muito legal te ouvir. Muito obrigada pela oportunidade, muito bacana. Eu posso passar dias falando dessa experiência, porque aconteceram tantas coisas. Mas enfim, né, a gente queria dar um gostinho. É isso aí, gente. Vocês sabem que quando a gente começou a pensar que o Adjuntos, eu pensei na Tânia contar um pouco mais dessas histórias aí. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe vamos em frente com essa... Quem sabe a gente tem uma correspondente na Noruega. Então, também. Pode ser também. Então tá, gente. Valeu, até a próxima. Obrigada. Adjuntos, a gente pode mais.